Boa noite, eu sou a Érica, do grupo PET Engenharia de Alimentos da UFGD, e hoje eu e o Caio vamos estar apresentando um trabalho sobre a pesquisa de mercado sobre o consumo do mel. Então, o mel ele tem sido muito utilizado como alimento durante a história humana, mas foi somente no ano de 1839 que ele ficou conhecido de forma racional no Brasil, com a introdução das abelhas apis mellíferas. O mel ele é uma substância doce produzida pelas abelhas melíferas, ou também conhecidas como africanizadas, que são resultado de um cruzamento de abelhas europeias e africanas. Essas abelhas africanizadas elas são ativas o ano todo, muito produtivas e também são muito resistentes às doenças, representando quase 90% das abelhas existentes no país. É, Devido a possuir grande variedade de fontes botânicas, o mel ele pode possuir diferenças em sua aparência e composição, sendo que os principais componentes nutritivos são os carboidratos, possuindo também aproximadamente 25 oligosacarídeos. Estão presentes também em sua composição enzimas, ácidos orgânicos, elementos minerais, vitaminas, entre outros. Além das causas relacionadas ao ambiente natural, o mel ele pode sofrer algumas alterações devido à falta de informação do agricultor, à tecnologia de extração, à forma de manejo adequado aos equipamentos utilizados, formas de armazenamento e conservação. Um exemplo disso seria o HMF, que é o hidroximetilfurfural, que é uma substância presente no mel, e ele é o resultado da transformação dos açúcares de frutose e glicose, e esse processo ele é acelerado com o aumento da temperatura. Por isso, o HMF ele passou a ser usado como indicador de aquecimento, processamento inadequado ou mesmo adulteração com xaropes. Então, o objetivo desse trabalho foi realizar uma pesquisa de mercado com o intuito de conhecer a percepção dos entrevistados quanto ao mel que consomem. E foi elaborado um questionário através do Google Forms e compartilhado nas redes sociais. E as perguntas elas foram e-mail, sexo, idade, estado e cidade onde reside, sobre o consumo de mel, a frequência de consumo, preferência de coloração, o tipo de mel consumido, armazenamento do mel, consumo de mel cristalizado, considerações sobre o mel cristalizado puro e mel cristalizado adulterado, e por fim sobre o aquecimento do mel. Olá, me chamo Caio, sou acadêmico de Engenharia de Alimentos da UFGD e prosseguindo com a apresentação, agora passamos para os resultados e discussão. A pesquisa de mercado contou com 119 respostas e teve uma prevalência do sexo feminino, sendo esse um total de 72,3% das respostas. A faixa etária dos participantes foi maior entre 25 e 35 anos, com 44,%, e as demais tiveram um equilíbrio, sendo que o percentual mais baixo foi a faixa de 36 a 45 anos, com 10,1%. Em relação à localidade, prevaleceu o estado do Mato Grosso do Sul, com 57%, seguido por São Paulo, 22%, e Paraná, 8%. Já as localidades que não tiveram um número expressivo por si só, juntas totalizaram 13%. Sobre o consumo, a maioria, 89,1% dos participantes, diz consumir mel. Nesse sentido, a média de consumo brasileira fica em torno de 60 gramas per capita por ano, enquanto o consumo global alcança a média de 240 gramas per capita por ano. Ou seja, no restante do mundo, chegam a consumir em média 4 vezes mais mel do que aqui no Brasil. Já sobre a frequência de consumo, 37% consome mel raramente, seguido por um equilíbrio em relação a consumir o mel mensalmente ou semanalmente, e 7,6% responderam que consomem o mel todos os dias. Entre os motivos que geram baixo consumo de forma regular, está o fato de as pessoas usarem o mel só para fins medicinais ou também por considerarem esse produto ou muito calórico ou muito caro. Quanto à coloração, 58,8% dizem levar isso em consideração na hora de escolher o produto. E entre esses que levam a cor em consideração, 24,3% preferem o mel com uma cor mais clara, 23,4% preferem o mel com uma cor mais amarelada e 15,3% preferem um mel com uma cor mais escura. Nesse ponto, note-se que é possível relacionar a preferência por um mel mais claro, pois esse possui um sabor também mais suave. Quanto ao tipo, 80,7% preferem um mel artesanal de pequenos produtores,
mesmo esse não possuindo rótulo na maioria dos casos. Em seguida vem o mel industrializado com 41,2% e por último o mel em favo com 26,9%. Sobre a armazenagem do produto, 86,6% conservam em temperatura ambiente. Já o restante o conservam sobre refrigeração. Nesse ponto, é necessário destacar que o mel precisa ser conservado em local fresco, ao abrigo de luz e principalmente bem fechado e isolado do ar, devido à sua propriedade higroscópica, a qual absorve facilmente a umidade presente no ar e odores de outros alimentos. Quanto ao mel cristalizado, 56,3% responderam que não consomem o mel nesse estado. Porém, aqui é preciso destacar que a cristalização é um processo natural do mel que resulta da formação de hidratos de glicose. Logo, todo mel puro cristaliza após algum tempo. O não consumo de mel cristalizado se dá principalmente pelo desconhecimento das pessoas sobre esse fenômeno e quando esse ocorre ainda na fase de estocagem, a aparência pode ser um fator que gere menos atração por parte dos consumidores. Ainda sobre isso, 65,5% dos participantes consideram o mel cristalizado puro. Por sua vez, 21% o consideram como um mel adulterado. Sobre esse ponto, o mel é realmente adulterado quando algo é adicionado a ele, como xarope de açúcar, ou quando um mel é de fato falsificado, produzido com açúcar e demais substâncias. Por fim, 56,3% dos participantes sabiam que a cristalização pode ser revertida ao aquecer o mel a 30 graus Celsius. Enquanto isso, apenas 26,1% de fato aquecem o mel para reverter tal processo. Conclusão: através desta pesquisa, pode-se observar que o mel é amplamente consumido, porém, quanto à cristalização, ainda existem pessoas que desconhecem que esse fenômeno, que é natural do mel puro e não é um sinal de adulteração. Além disso, mais da metade dos entrevistados não tinham conhecimento sobre o aquecimento em banho-maria para reverter o processo de cristalização. Agora, em nome do Grupo PET Engenharia de Alimentos, eu gostaria de deixar os agradecimentos ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pelo apoio financeiro ao Grupo PET e à Universidade Federal da Grande Dourados. Obrigado.